Boa noite, estamos na aula 26 da nossa série de Bereshit, retomando depois semana passada que não teve aula, mas agora a gente retoma com força total, véspera de Pessa, para se preparar também para Pessa. Estamos no capítulo de Bereshit, Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Aula passada, as duas últimas aulas, a gente viu sobre o nascimento de Ismael, sobre todo aquele conflito entre Agar, Sarai e Abraham, Deus se metendo no meio. Ismael nasce, né? E tem as promessas feitas para Ismael, e agora isso tudo foi quando Abraham tinha 86 anos de idade. E agora a gente começa um novo capítulo 17, vamos ver o desenrolar da história, né? Da história não, da mensagem que Deus quer passar para a gente. Então vamos, capítulo 17, Yud Zayin, versículo Aleph, versículo 1. Vamos ver que esse capítulo, essa frase é um pouco estranha, confusa. Vamos ver. Vayehi Avram ben tishim shana vetesha shanim vayera Hashem el Avram vayomer elav ani el Shaddai italech lefanai veyetami. Em português. E foi Avram, né? Avram ainda se chamava Abrão, né? Não tinha mudado o nome ainda. Então foi que Avram ben tishim shana, ele tinha 99 anos, ou seja, a gente está falando agora 13 anos depois do que ocorreu na aula passada. Isso quer dizer que Ismael já tinha nascido, não sei se tinha bar mitzvah ou não naquela época, mas Ismael já tinha nascido. Isso quer dizer que tem 13 anos aqui de hiato, que a Torá não conta pra gente o que aconteceu nesses 13 anos. Interessante ver que a Torá ela conta geralmente momentos muito específicos da vida dos personagens principais. Até Abraham, que é uma pessoa que conta bastante da vida dele, que é uma dos que mais se conta da vida dele. A gente vê aqui que Abraham até 75 anos de idade não conta nada, depois conta aquele ano que ele chegou, do nada 86 anos, agora tem 99. Tipo, não conta em 13 anos, desde o último encontro. O que aconteceu na vida? Muita coisa Abraham deve ter feito, certo? Igual, por exemplo, de ver Moshe. Moshe fala do nascimento dele, depois fala e cresceu um menino, aí já não sabe o que é cresceu, tem quem diga que tem 12 anos, 40, 20 anos, aí ele foge. Aí depois Moshe tem 80 anos, já, logo no início da história, Moshe já tem 80 anos, ou seja, a história que a Torá começa, Moshe já tem 80 anos. Aí esses 80 anos até os 120 conta bastante, mais ou menos. Que conta direito quando Moshe tem 81, 82 anos, que é toda a história do êxodo do Egito, que vai para o deserto, recebe a Torá, desce do Har Sinai, do Monte Sinai, e tem um bezerro de ouro. Aí Deus fala, e depois tem 38 anos que a Torá não conta do povo no Egito, né? Depois já... No deserto, desculpa. Depois Moshe já tem lá seus 120 anos e vai morrer. Tipo, deixa eu ver que conta só alguns anos da vida dos personagens, né? Interessante isso. Para pensar um pouco. Então, tem 13 anos aqui que Deus não fala com Abraham, ou a Torá não, Deus não acha interessante não contar para a gente o que aconteceu. Mas, dado que Abraham tem finalmente um filho, que tem toda a promessa de Deus, e obviamente a gente vê que Abraham estava querendo esse filho, e talvez vai se concretizar, e Deus fez questão do nascimento desse filho. Então, aparentemente, para Abraham, tudo que Deus falou para ele vai se concretizar nesse filho. Por 86 anos ele teve um filho, uau! Que milagre, que até então não tinha nenhum filho. Passam 13 anos, ele está criando a criança com todo o amor, do carinho de um pai, não qualquer pai, Abraham, que é o pai da bondade. E tem lá seus 13 anos, uau, então quer dizer que tem 13 anos de projeção nesse filho de tudo que Abraham espera para a humanidade. Felicidade todo por esse filho Ismael, né? E depois de 13 anos, do nada, Deus vai se revelar de novo para Abraham. A gente vê, por Deus que não se revela à toa. Não tem profecia à toa. A gente vê que cada profecia que acontece é porque é uma mudança, uma reviravolta na história, é uma pancada, né? Tipo, é uma mudança de concepção e aí vai. Então muda capítulo, muda também. Mas aqui é diferente, que foi que Abraham tinha 99 anos. Vayera Hashem el Avram. Apareceu Hashem. E não Elohim, não o nome de Elohim, Hashem, que a gente viu que é um nome transcendente. A essência de Deus, transcendente, apareceu para Abraham. Então a gente não está falando mais do dia a dia, vamos dizer assim, de Abraham.
que Elohim falou com Abraão, não, vai irá Hashem. Tá? Então, quem vai falar com Abraão? Hashem. Tá? Essa é importante. Abraão, e ele aparece para Abraão. Vai Omer. E ele fala para Abraão. Qual é a mensagem que essa visão de Hashem fala para Abraão? Ani, vai Omer Elav, né? E falou para ele. Ani El Shaddai. Eu sou o El Shaddai. Ou seja, ele não fala eu sou Hashem, que é as 4 letras do tetragrama de Deus. Ele se mostra com outro nome. Então, eu não sou Hashem, ou seja, apareceu Hashem, mas eu falo eu sou El Shaddai, é outro nome de Deus. Um pouco incoerente, tu fala eu sou Hashem, porque não foi Hashem que apareceu. Entenderam? El Shaddai. Italer lefanai, ande perante mim, na minha frente, veietamim, me seja íntegro, completo. Tá bom, continua. 2. Vai tenabiriti benil venecha, e eu vou dar o meu pacto entre eu e você, e será dado então esse pacto. Lembra que já tinha tido um pacto, que a gente falou umas 3 aulas passadas, que é o Brit Ben Abetarim, o pacto entre as partes cortadas, que é lá que Abraão sabe que dele vai sair um filho, e que ele vai herdar Eretz Israel, a terra de Israel, a gente sabe disso. E que as descendências para sempre vão dele, que vai nascer dele para sempre, vai ter o mérito de morar na terra de Israel. Essa é a parte que a gente vai lembrar na verdade presa, que é aquela música, Veishem da Lavoteino, e é ela que fez que fez a gente estar de pé. Ela quem? A profecia, o Brit Ben Abetarim. Então, já teve um pacto, agora vai ter um segundo pacto. Eu vou te dar um pacto, Benil Venecha, entre eu e você, alguma coisa íntima, né? Entre eu e você, Deus e Abraão. Verbe otcha bemeod meod. E eu vou crescer, multiplicar você muito e muito. Tá? 3. Vai Paulo Avram alpanav. E Avram caiu sobre sua face. Ele caiu. Vamos entender depois. Vai dar berito Elohim lemor. E falou com ele, com Avram, Elohim lemor. Outro nome de Deus, Elohim. Ou seja, que no final aparece Hashem. Ele se apresenta como El Shaddai. E fala que vai fazer um pacto, e na hora do pacto, quem fala é Elohim. E nebrititra, e aí ele fala, esse vai ser o pacto. Aí os próximos versículos vão ser o pacto que Deus vai fazer com Abraão. Mas interessante que o pacto, quem faz com Abraão é Deus no nome de Elohim. Mas quem aparece é Deus no nome do tetragrama, do nome de 4 letras de Deus. E ele se apresenta como El Shaddai, tá bom? Então são 3 nomes de Deus, e 3 características diferentes de Deus, e tem que entender porque é uma variação. Porque Deus não apareceu como Elohim, eu sou Elohim, e Elohim falou para Abraão. Ou eu sou Hashem, apareceu Hashem, eu sou Hashem. Entendeu essa pergunta? O nome é Hashem e o nome Elohim já apareceram várias vezes. Então, a novidade é que é o nome El Shaddai, que é a primeira vez que aparece aqui na Torá, tá bom? Então, vamos ver primeiro, recapitular um pouco o que a gente já sabe dos nomes, o que a gente já explicou nas aulas passadas, tá? O que é Elohim? É a natureza. Elohim, isso a gente aprende no primeiro versículo. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'taretz. Bereshit, na verdade, a gente entendeu no primeiro versículo, que é com o objetivo de quê? O propósito que criou Elohim, o céu e a terra. E a gente vê, então, o que é Elohim? É Deus no aspecto de criador do céu e da terra. Ou seja, Elohim é Deus que criou o mundo. Deus que criou a natureza. Deus que criou as regras da natureza. Que criou a matemática, a física, a biologia, as ciências naturais. Tá? Que criou as características humanas. Que criou as virtudes. Deus que criou o mundo como a gente conhece, chamada de natureza. Eu posso até me aprofundar aqui, não era planejado, mas o que significa Elohim? Elohim é um nome em plural, que é interessante. Como você chama Deus no nome em plural? Que é uma grande como se fala isso? Já ajuda para quem quer falar, viu? Tem vários deuses. O Deus que vocês chamam está no plural. Na Elohim é o plural de El. Sim? El. No plural pode ser Elim, que tem natural, ou Elohim, tem um rei no meio, não vou entrar nesse rei no meio, tá? Então, é o plural de El. O que significa El? El é um nome de Deus também, como está escrito aqui. Eu sou El Shaddai, são 2 nomes, El e Shaddai.
Ele é o nome de Deus, então. Aleph Lamed, nome de Deus. Ele, tá? Um segundo. Numerologia. Não, tá. El Shaddai. Sim, conta a numerologia de ele. 31, né? Isso está fora da aula em parênteses. Ele é 31, tá? A numerologia. 8 vezes 31, 248, que vai ser a numerologia nova de Avraham. Que Avraham vai virar Avraham, vai ter a numerologia... Não, desculpa. 240, eu falei qual é o número? 31 vezes 8, 248. Não sei o que se eu falei dizendo que eu falei dizendo. Tá certo. 248 vai ser a numerologia do nome Avraham. Que até então ele não tinha um rei, ele tinha 243, agora ele vai ficar 248, que é 8 vezes. Quanto que ele vai mudar o nome? No dia do Brit Milá, que se faz no 8º dia. 8 a gente sabe que é um número transcendente. Então, 8 vezes o E dá Avraham. Parênteses. Não vou me aprofundar nisso, porque não é nossa aula. Então, ele, o que significa ele? Tem gente que traduz assim, ele, o que é ele? Deus. O Deus, ele, né? Então, Elohim, deuses. Não, ele não significa Deus na Torá. Não se traduz ele, Deus. O que é ele? É força. É uma força. Existe uma força. Então, por exemplo, existe... O mundo ele é dividido por várias forças. E cada força é um ele. Ou seja, é um vetor, uma força, igual na física. Então, por exemplo, é a força da gravidade. A gravidade é um ele, é uma força divina que ele criou no mundo, que está toda programada já como funciona, tem número 9.81, tem vetor para baixo, tem suas regras. Isso é um ele. Tem uma força que faz a grama crescer, é outro ele. Tem a força da cura, tem outro ele. Tem a força da justiça, tem outro ele. Tem forças no mundo, sim? Então tem Elim no mundo, tem forças, sim? Agora tem outro versículo que chama Deus de Eloei a Elohim. Eloei, a força de todas as forças. Quer dizer que Elohim é a característica de Deus, que ele é o Baal HaKochot Kulam, ou seja, ele é o dono de todas as forças. Todas as forças que existem no mundo têm um dono. Ou seja, todo mundo que aparentemente tem alguma força, alguma propriedade sua no mundo, na verdade não tem. Porque essa força é Deus. Deus deu essa força para determinada pessoa conseguir utilizá-la. Então nós, por exemplo, é uma força da fala, do pensamento, da visão, da emoção, da digestão. Tem várias forças. O ser humano tem muitas forças, sim? Todas essas forças vêm de Deus, porque Deus é o verdadeiro criador dessas forças. E quando a gente fala Deus em relação a criador da força, é o nome Elohim. Então, a somatória de todas as forças que existem no mundo, tanto no mundo físico e metafísico, é o Elohim. É o que as pessoas, depois de Spinoza, vêm falar de forma óbvia que é errado de acordo com a Torá, que vem falar que é a natureza. A mãe natureza, que ela é todas as forças. Na verdade, não é a mãe natureza, é Elohim. Ou seja, falando de uma forma mais filosófica correta, é Deus de forma eminente, ou seja, Deus dentro do mundo, se comportando dentro do mundo, de uma forma experimental, que a gente tem acesso a entender Deus. Então, você não consegue falar com Deus em conceitos além das forças que Ele criou para esse mundo, fora da nossa concepção. Não dá nem para imaginar alguma coisa fora do que existe. Sim? Então, Deus transcendente, Deus além do que Ele criou, que o ser humano não tem capacidade e o mundo é além do mundo, além da existência, além do que dá para entender, é Yud Kei Vav Kei, é o nome de 4 letras de Deus. É o nome transcendente de Deus. E Elohim é Deus, como ele se comporta dentro desse mundo. Entendeu? Ficou claro? Então, Elohim é dentro do mundo. Yud Kei Vav Kei é Deus fora da existência, além da existência, o incompreendível. E o Deus compreensível, que dá para investigar, chegar, pesquisar, fazer pesquisa e tal, entender como se comporta cada detalhe, a soma de todos esses detalhes, e o verdadeiro força, que dá força a todos, é Elohim. Então Deus, ele que é o Baal HaKochot Kulam, ele é o dono de todas as forças de verdade. Ele, às vezes ele entrega determinadas forças para determinados agentes. Então, por exemplo, podem ser anjos. Cada anjo tem uma missão. Então, o que é um anjo? É uma força de Deus.
Então, por exemplo, existe uma cura, existe uma força de que Deus cura alguém. Então, ele pode dar para um anjo a força da refuá, né? E aí, a força da refuá chama Refael, a força da cura. Ele não é o Deus da cura. Ele é a força da cura. Ah, então o Refael tem força para curar? Não. Mas ele é Deus, através de Refael, cura. Ou seja, ele é um mensageiro de Deus, como de Deus chega no mundo através de um mensageiro. Então, o mensageiro da cura é o Refael. A bravura de Deus, que é Gvurá. Gavriel, a força da Gvurá de Deus vem através do Gavriel. Entendeu? E por aí vai. Uriel, a força da luz. Uriel. E assim, então, todos os anjos terminam com ele. Daniel, Din, a justiça, a mishpat, a lei de Deus. Vem através de anjos, essa é a ideia. Mas ninguém de verdade tem força, porque o Eloé, a Elohim, a força de todas as forças é Deus. É o Elohim, tá? Então, Elohim é Deus dentro da natureza. E Yud Kei Vav Kei, o tetagrama de Deus, é fora da natureza. E agora aparece para Avraham Deus fora da natureza, transcendente. Então, se um Deus transcendente vem falar com Avraham, quer dizer que é fora da natureza, é algo sobrenatural. É algo não esperado, além do normal do mundo e também além dos próprios méritos do ser humano. Então, por exemplo, se Deus vai falar assim, eu vou te dar, Elohim vem falar com Avraham, eu vou te dar isso. Quer dizer que é dentro da natureza. Ou seja, o que é dentro da natureza? Dentro das regras que ele criou de recompensa e castigo. Ou seja, você tem mérito para isso, e dado que você é justo, farei por você tal coisa. Ou seja, dentro da regra, dentro da natureza, das forças que Deus criou no mundo. Agora, se tem uma visão de Deus transcendente, quer dizer que é algo muito maior e incompreensível, que não é esperado e nem tem, a princípio, pela mente humana, por que isso aconteceu. E esse Deus aparece para Avraham agora. É uma coisa muito grande. E ele se apresenta não como esse Deus, porque esse Deus, ele não consegue se apresentar como esse Deus. A princípio, a gente vai entender por quê. Ele se apresenta como El Shaddai. Ele a gente já viu que é a força. É a força de Shaddai. Daqui a pouco vai entender o que é Shaddai, tá? Mas quando ele se revela para Avraham, e é muito forte, o que acontece no versículo 3? Vaipol Avraham al panav, ele cai. É uma profecia tão grande para Avraham, essa visão, que ele cai. Ou seja, a natureza de Avraham não consegue suportar tamanha revelação. O que acontece? Ele cai. A gente vai ver que vários profetas, quando tem muita coisa, ele cai, não consegue, o corpo não aguenta. Por isso é uma das respostas simples. Por que Deus não aparece para mim? Se ele existe, aparece para mim. Porque se ele aparecer para você, você não só vai cair, você vai morrer. Sua alma vai totalmente sair, não aguenta. A gente vê que a revelação divina depende da capacidade do receptor da mensagem. Quer dizer que vem algo além da capacidade de Avraham agora, de forma que não consegue resistir a essa profecia. Ele cai. Já que ele cai, vai dar Beritó Elohim Lemor. Então Elohim fala com Avraham, no final das contas. Falou, então já que você cai, você não consegue receber o Yud Kei Vav Kei, então o Elohim vai falar com você. Aí fala tranquilo, e fala, eu vou te dar o pacto, não sei o que lá. Aqui eu já escrevi aqui para não gastar tempo. Onde tem os versículos, vai no 9 agora, versículo 9. Tet. Vai Omer Elohim el Avraham, de novo, falou Elohim. Depois pode ir para o 15, né? No Tet Vav, para treinar. Vai Omer Elohim el Avraham, Sarah Esther, e falou Elohim para Avraham. Depois no 18. Vai Omer Avraham ela Elohim, falou Avraham para Elohim. Depois do 19, um versículo depois. Vai Omer Elohim, aval Sarah Esther. 22 e 23. Vai Hale da Beritó, vai Al Elohim e Al Avraham. Acabou de falar, isso aí é o Elohim de Avraham. 23, vai Kar Avraham et Ismael benov et Eredei Beitó. No final do versículo, Kasher de Beritó Elohim. De acordo com como falou com ele, Elohim. A gente vai ver então que não vai aparecer mais o do que vai ficar na história, nem El Shaddai, só vai aparecer Elohim. Ou seja, apareceu algo além de Avraham. Avraham não aguentou, então ele reduziu, de acordo com a capacidade de Avraham, e toda a mensagem vai ser Elohim, dentro da natureza, então. Tá? Essa é a ideia. Por que Avraham não consegue receber o do que vai ficar aí?
Quer dizer, então, que na natureza de Abraham tem algo que impede uma revelação maior. A gente vai entender o que é o que impede Abraham dessa revelação maior. A orlá. O que é orlá? Em português, prepúcio. É o prepúcio que Abraham não era circuncidado. É o prepúcio. Tá bom? A gente vai entender isso. E tudo que Deus vai falar, você tem que fazer Brit Milá. E já que Abraham não tem o Brit Milá, não tem a circuncisão, ele não consegue receber o Tkevavkei. Então ele recebe só Elohim. Porque Elohim é dentro da natureza. E a pessoa naturalmente nasce com prepúcio. Ou seja, o ser humano completo, de acordo com a natureza, é o ser humano com prepúcio. Tanto que quando você corta, é uma falta na natureza. Né? Você está com um defeito na natureza material. Mas você começa a estar íntegro, que ele fala isso, ó. E taler lefanai, vai perante mim e seja completo. O que é completo aqui? Aí vai falar, tira o prepúcio, porque completo agora é espiritualmente falando. E aí no final do versículo, quando fala, e Abraham fez tudo de acordo com Deus que Deus fez, ou seja, quer dizer que realmente ele fez o Brit Milá, o versículo seguinte, no versículo seguinte não, aí vai contar no 24, e Abraham tinha 99 anos e todo mundo fez Brit Milá e tal. Aí quando fala que ele fez Brit Milá em todo mundo no versículo 27, vai mudar o capítulo para o capítulo 18, Yud Het, vocês podem ver, que é a paraxá, próxima paraxá, vai Irai Lav Hashem, e vai aparecer para Abraham Yud Kei Vav Kei. E a gente vai ver que Yud Kei Vav Kei vai passar a conseguir falar com Abraham. Porque agora ele fez o Brit Milá. Ou seja, a gente vai entender então que é por isso que também muda de paraxá. Toda essa paraxá de Abraham, desde que a gente começou a falar de Abraham até agora, é Abraham no aspecto da natureza dele. Como ele está dentro da natureza dele. Agora, por que muda de paraxá depois, no 18 para sempre? Porque agora é outro Abraham. Não é Avraham, é Avraham. Não só é Abraham, vai ter em Brit Milá, é extremamente superior. A partir do próximo capítulo, Abraham é outro. Muito mais elevado do que até então a gente conheceu Abraham até agora. Entendeu? Essa vai ser a ideia. Então vai ter uma mudança brusca do Abraham, da próxima paraxá. Então essa paraxá vai contar a história de Abraham dentro da natureza. Como ele conseguiu chegar na transcendência. E a paraxá diz, já é o Abraham transcendente, e aí vai nascer Yitzhak, que é o filho transcendente, e não Ismael, que é o filho na natureza. Tanto que quando Abraham teve o Ismael com 86 anos, e 86 é a numerologia de Elohim. Essa é a ideia. Elohim, numerologia, 86. Então, vem representar, Abraham tinha 86 anos, já é muito a natureza, a forma natural, tem Ismael, que é o natural de Abraham. E não o transcendente, o milagre do milagre, que é Yitzhak, que é o que Deus vai contar daqui a pouco. Então, entenderam? Então, a gente entendeu o que é Elohim, entendeu o que é Yud Kei Vav Kei. Agora a gente não entendeu o que é El Shaddai. Sim? Então, por que ele se apresenta como El Shaddai? Então, El Shaddai, explica ela sabe, acho que até o Rashi ele fala aqui, se não me engano. Ani u sheyesh dai beloi. Tem na Gemara também, El Shaddai, Bechá Shebará, olha o que a Gemara fala. No momento que Deus estava criando o mundo, ele marrive veoleu, o mundo ele se expandia e ia, ou seja, não tinha limites. Foi criando o mundo, e como Deus ele é o Criador e ele é infinito, o mundo foi sendo criado, sem limites. De dimensão, de tempo, né? Nada. Kistei pekiot sheshete. O exemplo é igual como como se fala isso, carretel de linho, que você vai fazendo a camisa. Ou seja, foi fazendo o mundo. Foi se desenrolando. A costura, foi fazendo o mundo. Até chegar Arbo, até aquele Garbo, ele repreendeu, ele meio que gritou, chegou, para! E aí o mundo todo tremeu, Veamidó, aí o mundo ficou onde parou. Fez uma repreensão e o mundo parou, e por isso que o mundo tem limite. Em todos os seus aspectos, né? Não, o mundo é limitado em todos os seus aspectos, porque Deus falou até aqui, chega. Maider teve Ani El Shaddai, está escrito, eu sou a força de Shaddai. Ani o Shamat Leolam Dai. Eu sou aquele que falei para o mundo, Dai, chega, basta, até aqui. Ou seja, El Shaddai é um nome que do transcendente, do infinito, você consegue limitar o infinito e criar algo finito, limitado, eminente.
seja, a transição entre o infinito e o finito se dá com o nome El Shaddai. El Shaddai é a força que Deus tem de limitar as coisas. E da partir de El Shaddai vira Elohim, que tem dentro, que da fora ou seja, o limiar entre transcendência e iminência, que é o que a filosofia sempre pesquisa. Tá, existe o iminente, existe o que a gente entende como mundo. E tá, vamos dizer que Deus é infinito, é transcendente. Mas como do infinito vem o finito, e o finito você consegue levar ao infinito? Onde está esse gevul, essa transição? Não dá para... Fronteira. Que fronteira é essa? É o nome, El Shaddai. O limite é entre o transcendente e o iminente, entendeu? Entre o infinito e o finito. Entre a capacidade do mundo e o que está além do mundo entender. O incompreensível e o compreensível. O Criador e a criatura. É o El Shaddai. Então é isso que ele está falando. E apareceu Hashem, infinito, transcendente. Mas como não dá para se conectar com Abraham porque ele não está nesse nível, ele fala, eu sou El Shaddai, calma aí, eu consigo mudar de... tipo, fazer a transição para Elohim. E aí quem fala para ele, e Elohim falou para ele. Ele muda, ele mostra, ou seja, quer dizer o seguinte, Deus quer aparecer para Abraham como transcendente. Mas Abraham não tem capacidade para isso. Então, Deus não vai aparecer para Abraham, porque Abraham está sem capacidade. Mas então, ele, em vez de aparecer como Elohim, ele aparece como El Shaddai. Ele fala, olha, eu estou exatamente no limite da capacidade de aparecer para mostrar o seguinte, era aquilo que você não consegue entender, que eu queria me revelar agora para você. Mas como você não consegue, eu estou exatamente no limite. Mas eu vou falar como o limite para Abraham, eu vou falar como Elohim para você. O máximo que ele podia chegar. O máximo que você pode chegar. Mas quero mostrar o seguinte, dá para ter essa transição. Entendeu? E eu sou Deus com a força de fazer essa transição. E é isso que eu vou fazer agora com você. Se você fizer o Brit Milá. A transição de limitado para ilimitado. Essa é a ideia. Tá? A pergunta, acho que pode fora fazer. da aula, mas que nas mesas outras, também escrito. Shaddai, tem sim. alguma... É o limite entre a sua casa e a rua, né? Entre a propriedade interna e pública. Tem muita coisa aqui, mas isso é o Zohar, Kabbalah, está na Kabbalah, que vem da Kabbalah. Mas Shaddai também é inicial das letras, é Shomer Daltei Israel, que guarda as portas de Israel. Mas as portas também é um momento de transição entre o que é seu e o que é muito maior. Tem a ver, tá? Mas isso é El Shaddai, tá? O que nós sábios falam, o que significa El Shaddai? É o Deus que dá avtahot, que faz promessas. É o Deus que faz promessas. Por quê? Porque promessas são alguma coisa, são muito além. Mas como agora não dá para cumprir, eu faço uma promessa. Não é o Deus que concretiza as promessas, é Deus que faz promessas. Tipo, você vai ser isso, 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 aquilo. Tá, mas não sou, não consigo, você não me fez isso. Vai ser. Ou seja, ele faz promessa. No futuro vai ser. Por quê? Porque eu vou além do que você pode agora. Mas ele dá uma promessa dizendo, tipo, mostrando o horizonte. Mas lá você vai chegar. E o Deus que cumpre as promessas é o Yud Kei Vav Kei, que ele pode cumprir todas as promessas, tá? Interessante que aqui ele vai fazer promessas e não vai cumprir com Abraham. Eu vou te dar essa terra para os seus descendentes. Cadê? Só vai cumprir lá quando o povo entrar na terra de Israel. Sim? A gente pode ver a mesma coisa aqui, em Shemot. Peguei aqui. Na Parashá Vairá, segunda Parashá de Shemot. Né? Tem Shemot, Vairá, segunda Parashá. Vairá, e apareceu. Mesma coisa, igualzinho aqui. Para Avraham, mas agora ele aparece para Moshe. Vai dar Ber Elohim a Moshe. Também, no primeiro capítulo, ele não tipo como se fosse Avraham no primeiro capítulo, Lech Lecha. E o Vairá é igual aqui, Vairá. Tipo, igual, tem um paralelismo. Aí começa assim. Vai dar Ber Elohim a Moshe. Apareceu Elohim para Moshe. Vai Omer Elá, Vani Hashem. Ele falou, eu sou Hashem. Mas quem apareceu é Elohim. Vairá el Avraham, eu apareci para Avraham. El Yitzhak e Yaakov. Be'el Shaddai, como El Shaddai. O Shmi Hashem, mas meu nome é Hashem. Lo nodati lahem, eu não mostrei para eles. Por quê? Porque eu não cheguei a concretizar. Para eles eu só prometi.
Mas eu fiz alguma coisa? Não fiz nada. Então, lá no Data, eles não entenderam, mesmo que depois do Brit Milá eu possa falar como eu fiquei, mas lá no Data eles não conheceram, eles não vivenciaram. Porque a vida dele foi só de futuro, eles são os avós, as origens. Mas não é o povo, não é concretizado, não estão na terra de Israel. Lá no Data Lahem. Então, aí, cadê? Lá no Data Lahem. Vegama Kimotet Briti Tam. Eu também fiz meu pacto com eles. Latet Lahem et Eretz Canaan, para a terra de Canaã. Veteretz Megurahem, a terra em que eles moravam. Ashergaru Bar, que eles moraram lá. Mas, né? Garo, como estrangeiros, não proprietários. Vegama Nishamat et Nakat Benei Sed. Isso é toda a história de Pesach. E aí que ele fala Vegat, Vetzat, Velakart, todas as 4 linguagens de salvação. Mas o que Deus vai falar para ele? E eu vou te levar para a terra de Israel. Agora você vai conhecer o meu nome, porque você vai ver se concretizar. O povo, a sua geração, vai, que vai sair do Egito, vai ver o Yud que vai ficar. Porque a Aftahá do El Shaddai, as promessas que eu fiz para Abraham e Isaac agora vão ser cumpridas. Porque Moshe, você pode estar pensando, você faz muitas garantias, mas assim como não fez para eles, quando? Fala, agora você vai ver, com seus próprios olhos. Essa é a ideia. Aí é o que vai ficar lá no Dátila, eu Shaddai faço garantia. Entenderam? Essa é a ideia. Então é isso. A transição entre o mundo limitado, definido, preso, fechado, para um mundo muito mais aberto é o El Shaddai. Interessante. É a ideia aqui. Interessante que pela matemática